Cresce o número de inadimplentes no Brasil e no comércio de Rio Claro a situação não é diferente. Quase 22 mil pessoas estão com o nome sujo na praça. O número é 36% maior que no ano passado. O último boletim confirma mais de 7.500 casos de dengue. Força-tarefa retirou toneladas de lixo de uma casa no bairro Parque Universitário. Para sair do papel, estudos sobre construção de aeroporto regional seguem em Rio Claro. Claretiano Colégio faz 38 anos com descontração para os alunos. E no esporte, Rio Claro empata e Velo sofre derrota maiúscula em casa. Chocolate, eu só quero chocolate. Nós começamos o Rio Claro Notícias de hoje mostrando que a inadimplência no Brasil cresceu mais uma vez. De acordo com economistas do Serasa, alta da inflação, aumento de juros e desemprego estão entre os fatores que afetam o pagamento em dia das contas. Em Rio Claro, a situação não é diferente. Estou ligando para avisar a senhora que a senhora tem um débito com nós. Sim, é um carnezinho que está atrasado. Essa é uma realidade frequente nesta loja de calçados e confecção. Dentro da pasta, 306 cartas de cobrança que foram enviadas somente no último mês a clientes. Isso porque ele afirma que as vendas caíram 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Se você teve menos venda no nosso caso aqui, você vai ter menos inadimplência. Então, houve realmente uma queda em relação ao ano passado. Agora, o nível de inadimplência, ele está se mantendo em torno de 3,5%. E a tendência é mais ou menos esse ano ser nessa perspectiva aí. Dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito apontam que somente em Rio Claro o valor do dinheiro parado referente a dívidas no comércio chega a 14 milhões e meio de reais. A maior parte dos devedores são do sexo masculino e solteiros. Mas não é só isso, outros números também assustam. O Banco de Devedores da cidade tem hoje 21.569 CPFs cadastrados. Este número é 36% maior que no ano passado e 93% a mais que em 2013. Já o número de dívidas quase chega a 32 mil, já que cada CPF pode conter mais que uma compra que o consumidor não quitou. De acordo com o gerente da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro, Clóvis Delboni, a perspectiva não é das melhores. A fila de inadimplentes está longe de diminuir. Nós percebemos um aumento de 6,5% na inclusão de devedores e menos 6% na exclusão de devedores, ou seja, tem mais gente entrando do que gente saindo no sistema negativo. E mesmo diante desta situação, tem gente que dá o exemplo e prefere ir na contramão. Na hora das compras, nada de exagero. Suave, prestação paga como a gente pode, tranquilo. Talvez essa seja a mesma receita, né, Léo? Tudo bem? Não tem dúvida. Tudo bem? Tudo bem com todos? A questão da inadimplência aí, ela retarda ainda mais a economia, porque parece que é tudo um ciclo, é isso mesmo? Nós tínhamos conversado, né, que a parte de crescimento, o inverso disso é desaquecimento, descrescimento. O aumento da inflação está diminuindo a receita da renda familiar, o que significa a família vai ficar com desemprego, além do mais vai ficar com dívida. Além do mais, a inflação subindo, o seu poder aquisitivo cai assustadoramente. O que isso significa no tudo? Se, por exemplo, ele não tem dinheiro para consumir, o empresário não vai investir para poder não vender. Então, o desaquecimento é esse processo mesmo e vai chegar num ponto que a inflação terá que diminuir. Mas até aí, os danos vão ser muito pesados. Aí é uma questão até que você comentou, às vezes é um melhor negócio não vender do que perder a mercadoria e ainda não receber o dinheiro, né? Sem dúvida. Isso é um ditado judaico. É melhor perder um negócio do que não perder no negócio. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a qualidade da venda é extremamente importante para a sobrevivência do empresário. Provavelmente muito mais interessante tem que ser do que praticamente o controle da inflação toda. Ele vai tentar controlar seus custos, etc., mas não vender vai ser um ótimo negócio
dependendo se a qualidade não for boa. Tem uma outra questão nessa pesquisa também, que o cheque sem fundo também cresceu. E o pessoal tem optado por cheque, de certa forma, por causa dos juros do cartão. Então, mas aí, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Como é que faz aí? Não, ele trocou 6 por meia dúzia, né? Na verdade, não vai resolver nada. Porque no fundo, ele não tem dinheiro para pagar. Ele está simplesmente substituindo, provavelmente vai entrar em fase de negociação, não vai conseguir pagar. Isso daí tem uma história longa, que de repente vai terminar muito mal para o consumidor. Léo, mais uma vez, muito obrigado. A semana que vem a gente vai falar de fundos de investimento, umas dicas importantes aqui no Rio Claro Notícias. Muito obrigado mais uma vez. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até lá. Nessa segunda-feira tem vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajustador mecânico de manutenção, cabeleireiro, eletricista de manutenção em geral, encarregado de obras, gerente administrativo e inspetor de obras. O PAT fica na Avenida 3, número 536, no centro. Você deve procurar a unidade com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Agora uma questão de interesse da cidade toda. A Câmara de Rio Claro voltou a discutir o aumento de cadeiras no Legislativo. A ideia é passar de 12 para 19 vereadores. O projeto de emenda à lei orgânica do município é do ex-presidente da Câmara, Agnello Matos, do PT. Uma cidade hoje que tem 199 mil habitantes e terá, no dia 23 de julho deste ano, 200 mil habitantes, é razoável que teremos um representante a cada 10 mil habitantes. E aumentando a possibilidade de lideranças natas, aquelas da periferia. O líder da oposição na Câmara, Juninho da Padaria dos Democratas, garante que vai votar contra. O partido nosso já sabe do nosso posicionamento, até porque lá atrás, quando tentaram aumentar o número de vereadores, nós já mantivemos esse posicionamento. O tema já foi discutido outras vezes pelos vereadores. A última foi no ano passado. O projeto era de Calixto e previa 21 cadeiras, o máximo permitido pela Constituição Federal para cidades que tenham entre 160 mil e 300 mil habitantes. Mas a proposta ainda não foi analisada. A tendência é que a maioria da Câmara, principalmente a base aliada, vote a favor do aumento de cadeiras. Para o aumento de vereadores valer já nas eleições 2016, o projeto tem de ser aprovado no máximo até o próximo mês de outubro, um ano antes do pleito. No ano passado, a Câmara de Rio Claro foi reformada. O número de gabinetes de vereadores aumentou, são 17. Mesmo assim, não daria para abrigar todos. De acordo com as contas da Câmara, o repasse anual da Prefeitura de cerca de 23 milhões de reais seria suficiente para pagar os salários de mais vereadores e assessores. Dizer que não vai aumentar a despesa não é verdade, vai. Mas não vai passar do gasto que tivemos no final de 2014. Chega-se no final do ano, a Câmara consegue devolver um dinheiro que hoje dá na ordem de 4 milhões de reais. É óbvio que se aumentar o número de vereadores, aumentará o número de assessores. Então, esse dinheiro não será mais repassado ao Executivo. A Comissão de Direito Político da OAB tem promovido debate sobre o tema. O objetivo é expor os diferentes pensamentos. Para o presidente da comissão, apenas o argumento financeiro seria reduzir a discussão. Aqueles que são favoráveis aderem ao entendimento da democracia de que com o aumento de cadeiras você aumenta a representatividade no município. Quanto ao número de gabinetes, que mesmo com a reforma do prédio tem 17, 2 a menos do que a proposta, e 19 vereadores, o vereador Agnello Matos afirmou que dá para improvisar outros espaços para receber mais 2 gabinetes. Novamente, as equipes de combate aos criadouros do mosquito da dengue foram chamadas para fazer a limpeza de uma casa. A dona já tinha sido notificada, mas não seguiu as recomendações. Então restou usar a ordem judicial. Uma grande força-tarefa montada para limpar uma casa com lixo acumulado até o teto e em cima dele também. 4 caminhões, 2 tratores e mais de 10 funcionários da prefeitura começaram logo cedo a limpeza no bairro Parque Universitário. A dona mora com 2 filhos e não aceitou gravar entrevista. A mulher alega que guarda o lixo para revender. De acordo com a Vigilância Sanitária, há pelo menos 90 dias foi feita a primeira notificação para que o problema fosse resolvido.
Nós identificamos 2 criadouros com a presença de larvas e alguns criadouros potenciais, onde havia o acúmulo, já havia a pupa, que também é uma forma larval do mosquito, em alguns outros pontos onde haviam plásticos jogados, mantas de plástico, que acabaram provocando o acúmulo de água da chuva. Muito rato, muita barata. Nossa, às vezes me enche, é cheio demais. A casa onde acontece a ação de combate a criadouros do mosquito da dengue fica em um ponto preocupante da cidade. No Parque Universitário, somente neste ano, já foram confirmados 255 casos da doença. Também aparecem no ranking o centro, o bairro Santa Elisa, São Miguel, Santana, Estádio, Cervezão, Bela Vista, Novo Wenzel e Vila Alemã. No último boletim divulgado na sexta-feira, foram confirmados 7.518 casos na cidade, um aumento de 1.656 casos em uma semana. Uma projeção feita pela Vigilância Epidemiológica aponta para um panorama ainda pior, com pelo menos 67.600 casos só em 2015. Todas as regiões praticamente nós temos encontrado endereços onde há acúmulo de materiais de forma desordenada, contrariando inclusive o que é disposto em lei, que proíbe o acúmulo de reciclagem em área aberta. No próximo bloco, vamos mostrar a situação de uma cratera que se abriu na região do Jardim das Palmeiras, em Rio Claro. E mais, aeroporto regional parece que vai sair do papel. Estudos continuam para viabilizar o projeto.